Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje eu vou falar a respeito dos grandes lançamentos do final de semana e do filme da Viúva Negra, que talvez não tenha tido um segundo final de semana tão bom quanto esperado. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triple F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos até o final de 2020. Com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta. Então, na primeira posição ficou um filme estrelado pelo LeBron James, Space Jam, o novo legado, ou um novo legado, né, a New Legacy, em inglês, que abriu com 31.650 milhões de dólares. Então, o filme teve uma abertura muito boa, uma das melhores aberturas da Warner e a maior abertura para um filme para família, né, focada no público familiar, uma animação desde o início da pandemia. O filme teve um resultado muito bom e um resultado superior ao filme original. Obviamente, o filme original foi lançado muito tempo atrás, então se a gente levar em consideração a inflação de 1996 até hoje, com certeza o filme teria tido um resultado muito superior, só que a gente também tem que levar em consideração que o filme novo do Space Jam está sendo transmitido no HBO Max de forma simultânea e que muitas pessoas, principalmente famílias, estão escolhendo assistir por lá. Então, tem dois caminhos diferentes para você assistir, sendo que o original você só tinha os cinemas, e outro caminho que era completamente inviável em 1996 era a pirataria, seja por diversos links, seja por sites, seja baixando e etc. Então hoje você tem muito mais opções e mesmo assim o filme novo fez 31 milhões de dólares. Então o resultado eu colocaria a par com o primeiro filme. E o primeiro filme veio a fazer 90 milhões de dólares em território americano e 230 milhões de dólares, né, ao redor do mundo todo. Então o filme teve um resultado muito bom. Esse filme novo está sendo bastante criticado, sendo que o original também foi. Muitas pessoas estão esquecendo que o filme original com Michael Jordan também foi massacrado quando foi lançado. Ele tinha cerca de 42% no Rotten Tomatoes e ele foi massacrado por muitos críticos. A mesma coisa está acontecendo com o novo filme do LeBron. Eu não sei se a crítica talvez não goste de esportistas migrando, né, para esse mundo dos filmes, mas com certeza os dois filmes foram igualmente massacrados e só hoje, né, analisando com a nostalgia, que muitas pessoas falam que gostavam do Space Jam, sendo que o filme não teve uma receptividade tão grande assim na época. E se você reassistiu o Space Jam original, como eu fiz algum tempo atrás, né, cerca de um ano atrás, eu reassisti o Space Jam. Não é um filme tão bom assim, né? É um filme bem fraquinho, na verdade, que tudo gira em torno de um jogo só, e o jogo é bem exagerado, né? Obviamente, tem a participação dos Looney Tunes, então é um filme muito bom por causa da nostalgia. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com essa nova versão. Daqui a 20 anos você vai ver referências a vários filmes diferentes, então eu acho que vai acabar sendo muito legal daqui a um tempo para você reassistir o Space Jam com o LeBron James. Eu acho o LeBron James um ator superior, inclusive, ao Michael Jordan, então eu espero que esse filme tenha um resultado legal. O LeBron James é um dos meus atletas favoritos de todos os tempos, junto com o Roger Federer, né, que joga tênis, então eu fiquei bem feliz que o filme conseguiu a primeira posição. E um pouco atrás, na segunda posição, ficou o filme Viúva Negra, obviamente com 26,2 milhões de dólares. O filme teve uma queda de 67,3%, que foi uma queda bastante acentuada, mas não foi uma queda tão alta quanto a indústria esperava. Ontem mesmo saíram notícias falando que o filme cairia 80% do primeiro para o segundo final de semana, então o filme caiu 67%, que ficou abaixo, por exemplo, da queda do Batman vs Superman, que caiu 69%, de outros filmes aí de super-heróis que caíram até na faixa dos 70%, então o filme caiu 67,3%. Uma queda muito acentuada, mas ainda uma queda aceitável, considerando que o filme está sendo transmitido no Disney Plus, e cada semana que passa, essa alternativa do Premier Access do Disney Plus se torna mais atrativa, porque eu vejo cada vez mais pessoas, seja aqui no Brasil, seja em alguns grupos que eu tenho lá dos Estados Unidos, muitas pessoas abraçando essa ideia de não ter que ir ao cinema. Se você vai assistir em família, se você quer assistir com 4, 5 amigos, ainda mais agora que a pandemia deu uma diminuída, você pode juntar todos os seus amigos, 5, 6, 10 pessoas diferentes, e você paga $30 para assistir o Premier Access. Então, eu imagino que a queda do Premier Access talvez tenha sido mais ou menos igual. A gente viu o filme fazendo 60 milhões de dólares no final de semana passado, então eu imagino que o filme tenha feito mais em torno de 20, 25 milhões de dólares através do Premier Access.
também nesse final de semana, porque, como eu disse, é uma opção muito mais fácil, principalmente lá nos Estados Unidos, né, que 30 dólares não é um valor tão exagerado quanto 69,90 aqui no Brasil. Eu sei que aqui no Brasil muitas pessoas estão passando longe do Premier Access, só que cada vídeo novo que eu faço também, muitas pessoas dizem que gostaram da opção, que assistiram com a família, que assistiram com os filhos, então é uma opção sim, queira as pessoas gostem ou não. Eu sei que o valor de R$ 69,90 é puxado, mas não dá pra gente negar que é uma opção muito melhor para as pessoas que moram em cidades que o cinema é muito caro, custam cerca de 30, 40 reais. Se você tem 3 filhos diferentes, por exemplo, quer levar até o cinema, com certeza vai ficar muito mais caro. Ou se você quer ir em 2 casais diferentes, vale muito mais a pena você assistir na casa de alguém. Obviamente, né, se você tiver uma televisão boa, um som bom, eu não vou dizer que é a única opção. A opção de assistir nos cinemas continua sendo, na minha opinião, a melhor, mas de qualquer forma não dá pra gente negar que é uma opção sim. E eu separei aqui mais alguns filmes da Marvel só pra vocês verem as quedas do primeiro pro segundo final de semana que os filmes tiveram, pra vocês verem que a queda de Viúva Negra foi acentuada, mas não foi nada tão fora da curva assim. Então, se a gente olhar, Thor, O Mundo Sombrio, teve uma queda de 57%, fazendo 36 milhões no seu segundo final de semana, só que o filme, novamente, não estava sendo transmitido no Disney Plus Premier Access. Depois a gente tem Ant-Man and the Wasp, que caiu 56%, né, o filme do Homem-Formiga, na verdade, caiu 56%, Homem-Formiga e a Vespa caiu 61,6%, Capitã Marvel, 55,7%, Vingadores, Guerra Infinita, caiu 55%, fazendo um segundo final de semana estrondoso de 114 milhões de dólares. O Doutor Estranho, que teve uma abertura bem a par com a abertura de Viúva Negra, caiu 49%, então teve uma queda bem pequena. O filme Homem-Aranha Longe de Casa teve um segundo final de semana de 45 milhões de dólares, caindo 51%. E como eu disse, o filme da Viúva Negra, que teve uma queda de 67%. Mas só lembrando, já saíram reportagens lá nos Estados Unidos de especialistas que disseram que nem metade do público norte-americano está disposto a voltar aí aos cinemas depois dessa pandemia. Muitas pessoas ainda não querem ficar em multidões ali assistindo um filme. Muitos cinemas ainda não reabriram, muitos cinemas ainda estão com algumas restrições. Então, se a gente olhar, a gente está vendo um público um pouquinho menor. E o filme da Viúva Negra chega então a 132 milhões de dólares em território americano e 232 milhões de dólares internacionalmente, sendo que o filme ainda não estreou na China e o filme já fez grande parte do seu dinheiro no Disney Plus Premier Access, que não vai aparecer por aqui. Se a gente adicionar o dinheiro do Premier Access, ele já estaria batendo ali praticamente 350, 400 milhões se a gente considerar que a Disney fica com todo o dinheiro que é adquirido no Premier Access. Você não tem que dividir com uma rede de cinema se você vender o filme diretamente para o consumidor final. E o terceiro colocado é o filme Escape Room Tournament of Champions, que ajuda a provar que a gente ainda não está funcionando a todo vapor lá nos Estados Unidos. O filme abriu com 8 milhões de dólares, sendo que o seu antecessor, o filme Escape Room, abriu com 18 milhões de dólares. Então o filme abriu com muito menos do que o seu antecessor, sendo que normalmente a gente vê o contrário em filmes de terror. O primeiro filme conquistou o público, muitas pessoas gostaram do primeiro filme, era natural que o segundo filme tivesse uma abertura maior. Então vamos colocar que o segundo filme deveria ter aberto com os mesmos 18 milhões, o filme abriu com 8 milhões de dólares, então bem aquém do que ele poderia ter feito se a gente não estivesse passando por esse momento de pandemia. Então ajuda a mostrar como Viúva Negra ou outros filmes aí, Godzilla vs Kong, outros filmes que foram lançados poderiam ter tido uma performance muito superior. E internacionalmente o filme da Sony Pictures chega a 13,3 milhões de dólares. E na quarta posição ficou o filme Velozes e Furiosos 9, outro filme que teve uma queda do primeiro para o segundo final de semana de 67%, só que o Velozes e Furiosos não pode nem falar que ele estava sendo transmitido em um serviço de streaming. Então o filme caiu de 70 para 23, e agora no seu quarto final de semana ele teve uma queda legal de 33% somente e fez mais 7,6 milhões de dólares. O filme está sendo um grande sucesso no ano de 2021, né, chegando a 154 milhões de dólares em território americano e a 591 milhões de dólares ao redor do mundo todo, praticamente batendo a marca dos 600 milhões. E fechando o top 5 do final de semana com uma queda de 46%, ficou o filme The Boss Baby 2, né, que ficou com 4 milhões de dólares nesse final de semana, chegando a 44 milhões de dólares em território americano e a 48 milhões ao redor do mundo todo. O filme ainda não tem uma abrangência mundial, então o grosso, né, do resultado do filme ainda é dos Estados Unidos.
E no top 5 dos Estados Unidos, né, para finalizar o vídeo, a gente continua com o filme Um Lugar Silencioso 2 no topo, com 155 milhões de dólares, um pouquinho à frente de Velozes e Furiosos 9, com 154, depois Viúva Negra com 132, Godzilla vs Kong com 100 e Cruella com 83. Então Viúva Negra, mesmo não tendo um resultado excelente no seu segundo final de semana, já está praticamente na primeira posição. Se ela tiver uma semana boa, até o final de semana que vem, ela já vai estar bem pertinho dos dois primeiros. E nas bilheterias mundiais, a gente continua tendo Hi Mom na primeira posição com 841, o filme Detetive Chinatown 3 com 698, Velozes e Furiosos 9 com 591, Godzilla vs Kong com 459 e Viúva Negra com 264 milhões de dólares. Então o filme da Viúva Negra, que ainda não estreou na China, já está no top 5 do ano de 2021 e eu acho que vai chegar até a segunda ou terceira posição, dependendo de quanto o filme fizer em território chinês. E se a gente somar, obviamente, o resultado do Disney Plus, né, do Premier Access, talvez ela consiga atingir uma posição ainda maior, só que eu não vou citar aqui no vídeo do Clube da Bilheteria, porque eu tô levando em consideração somente a bilheteria cinematográfica. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam do final de semana, o que vocês acharam da abertura do Space Jam, do LeBron James e o que vocês acharam da queda do primeiro pro segundo final de semana do filme da Viúva Negra. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.